Boa noite. Tudo bem com vocês? Ok, que bom. Estou ótimo. É, foi legal, que bom. Bom, gente, vamos aqui discutir os exercícios finais, né? Nesse fim de semana vocês pegarem algum deles? Todos estão, tá tudo tranquilo? Ou tem algum que ainda gera algum tipo de dúvida para vocês? Eu fiquei com dúvida nessa B da 2 se faz a matriz 2 por 2 mesmo ou faz a matriz 3 por 3 com a última linha zerada. Não, aqui é 2 por 2, tá? Aí ela acaba se tornando um modelo mais simples. A razão é que não tem a variável z. Então, o sistema se resume a só essas duas equações. Ok, tranquilo. Não, mas não tem problema não. O que nos resta não é muita coisa, tá? Então, certo, tranquilo. Ok. Essa questão 3, aqui eu aproveitei essa questão e coloquei um plano e uma reta, né, para fazermos projeções sobre elas, né? Inclusive os itens também faz isso, né? Ela não projeta só num único objeto, né? Ele ora projeta num, ora projeta no outro. Então, só falando bem rápido, esse item A, ele é um item relativamente mais simples, né? Que ele dá aqui o vetor U, a gente vai projetar ele usando a matriz de projeção sobre a reta R, né? Que é dada aqui a equação dela. E depois que projetar, né? Nós sabemos que essa projeção é um vetor, né? Na verdade, isso aqui é um vetor projeção. E a gente pega essas coordenadas, né, resultante dessa projeção e projeta novamente no plano, né? Então, essa seria a ideia do item A. O item B, no caso, ele pede para determinar isso, né? Qual é o K, de tal maneira que eu tenho um W, eu projeto em R, depois, esse vetor projeção eu projeto no plano e depois volto a projetar na reta, né? Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui um plano e tenho uma reta. Aí tem um vetor. Deixa eu só checar a ordem. Deixa eu só checar a ordem que eu coloquei lá. Projeta primeiro na reta. Isso. Então, esse vetor aqui é o vetor W. Aqui é a reta R e aqui é o plano π. Aí, primeira coisa, né? A gente vai fazer a projeção desse vetor sobre a reta, depois sobre o plano,
e depois do plano volta a projetar na reta. Então, o que que a gente observa, né? Que esse vetor e esse, né, o vetor que vem daqui até aqui e o vetor que vem daqui até aqui, eles são múltiplos, né? Ambos estão aqui na mesma reta R. Aí ele só quer saber qual é o K, né? Qual é a multiplicidade, de tal maneira que esse vetor se transforma, o vetor menor se transforma no maior. Todo mundo visualizou o que eu disse ou está confuso ainda? Deixa eu só copiar lá, aqui no caso, né? A ideia, né? A ideia é a seguinte, é pegar o vetor W, projeta ele sobre a reta, depois pega essa projeção, projeta sobre o plano, e depois, né, essa segunda projeção aqui projeta novamente sobre a reta. Então, isso aqui que eu escrevi é isso, né? Pega W, projeta na reta, né? A primeira coisa aqui, ó, projetar na reta. Segundo, projeta no plano, né? Essa primeira projeção eu vou projetar de novo no plano. E, por último, do plano eu vou voltar a projetar na reta. Aqui, no caso, várias projeções. A última projeção vai ser na reta. Quer dizer, eu posso ir fazendo essa projeção, ó, quer dizer, eu estou aqui na reta, projeto no plano, volto para a reta, volto para o plano, volto para a reta, a tendência é esse vetor ficar bem pequenininho, né? Se sempre a última projeção for na reta, a tendência é só fazer com que ele diminua, né? Não sei se vocês enxergam isso. E tem a primeira projeção que eu fiz, que é pegar W e projetar sobre a reta R. Tendo que esse vetor aqui é maior. É a primeira projeção aqui, ó, ele é um vetor maior, né? O vetor que vem até aqui. E essa ordenação de projeções aqui me dá esse vetor menor. A pergunta é, quem tem que ser o K de tal maneira que K vezes o vetor maior dá o menor, né? Aqui foi exatamente assim que eu escrevi, né? Isso. Na verdade, eu quero o K que contrai, né? Eu não quero o K que amplia. Tranquilo a ideia do problema? Ok. Aí o trabalho, a ideia é essa, né? A essência da ideia é essa. Agora a gente só tem que montar as matrizes, né? E no mínimo aqui é eu indicar as operações a serem feitas, né? Então vamos pegar lá as coordenadas da reta, que é 4, 2, menos 1. E o do plano, né? As coordenadas do plano, que é 4 menos 3 e 1. É 1 ou menos 1? Menos 1. Então, a matriz de projeção sobre a reta nada mais é do que um sobre a soma dessas coordenadas ao quadrado, na diagonal da minha matriz, cada um desses aqui ao quadrado, né? Então, vamos
Vou já colocar os resultados, né? Aqui vai ser 16, aqui vai ser 4, aqui vai ser 1. Aqui eu ignorei o sinal, né? Porque, como está o quadrado, né? Vai dar positivo de toda forma. Esse aqui é AB e AC, se eu não me engano, né? Então, aqui AB é 8 e AC é menos 4. E a gente viu que essas matrizes são simétricas, né? Então, aqui também é 8 e menos 4. E esse elemento aqui é BC, né? Que é menos 2. Então, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Essa é a matriz que a gente utiliza para projetar qualquer vetor na reta. É essa matriz aqui. E vamos escrever também a matriz que projeta nesse plano. Ok, então vou utilizar esse espaço aqui. Tá? Então, a matriz que projeta qualquer vetor no plano π vai ser aqui só vai mudar os elementos, né? O do plano é sempre relacionado a o vetor normal. Então, as coordenadas que a gente vai usar é 4, menos 3 e menos 1. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Né? Mesma razão daqui, né? Essa questão dos sinais. Aqui, sem nenhum problema, a gente pode ignorar. A diferença em relação à projeção sobre as retas é que esses elementos aqui, no caso, esses três e esses três, né, em relação à matriz montada, em relação à projeção sobre a reta, é que aqui tem uma troca de sinais, né? Esse aqui é justamente a primeira coordenada ao quadrado, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Na do plano, é a soma das outras duas menos a primeira coordenada, né? No caso aqui é a soma da segunda com a terceira ao quadrado. Essa aqui é a soma da primeira com a última e essa aqui é a soma da segunda com a última. Isso que eu estou falando em relação à observação depois que a matriz é montada, né? Então, essa é a estruturação dela. Então, aqui, a primeira coordenada que nós temos é esse 4 ao quadrado, né? Sendo que aqui são a soma das outras duas. Então, fica 9 mais 1, no caso 10, né? Eu vou colocar os resultados logo. Essa daqui seria equivalente a essa coordenada aqui, porém, usamos a soma das outras duas. No caso, 16 mais 1, que é 17, e, por fim, esse último, né, seria equivalente a essa coordenada, usamos a soma das outras duas. No caso, 16 mais 9, que dá 25. Os outros seguem a mesma ideia, porém, tudo vai ter mudança de sinais, né? Então, esse daqui vai ser AB, né? No caso, esse vezes esse, e dá menos 12, então aqui vai dar 12, né? E aqui também vai dar 12. Esse aqui seria o AC, né? No caso, o primeiro com o último, que o produto por si dá menos 4, porém tem troca de sinal que é 4. E por fim, esse aqui é BC, né? Que o produto dá positivo, né? Menos 3 vezes menos 1, sendo que aqui a gente escreve o sinal trocado. Né? Isso aqui essa construção aqui nada mais é do que essa. Né? Que tem as coordenadas do vetor normal são essas, né? ABC. Isso, exato. Né? Então aqui
é a soma da segunda com a terceira coordenada, mas essa daqui na reta é a primeira, quer dizer, é como se fossem complementares entre aspas, né? Se aqui fosse uma reta formada pelo vetor normal e aqui o próprio plano, né? Aí eles meio que se complementam, né, nesse sentido. Aqui é A2, aqui é B2 mais C2. Aqui é B2, aqui é A2 mais C2. Aqui é C2, aqui é A2 mais B2. Aqui é tudo idêntico, os produtos tanto da projeção da reta como do plano. A diferença aqui do plano troca-se todos os sinais. Então, foi essas duas matrizes que eu utilizei para montar essas daqui, né? Dado que as nossas equações são essas. Então, agora é pegar o vetor W, que tem coordenadas 2, menos 9, 4. E fazer essas aplicações. Então, vamos fazer aqui. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeceria muito, né? Eu vou só montar aqui os produtos, né, que a gente vai fazer. Então, primeiro, a gente vai pegar... isso. Porque o que a gente vai fazer aqui é assim, né? Aqui dá 16 mais 4, 20, aqui dá 21, né? Dá 1 sobre 21. Quer dizer, isso aqui é o denominador de todos os elementos, né? Depois que a gente efetua o produto. Então, a gente vai fazer 16, 8 menos 4, né? O produto primeiro desse vetor com essa matriz. Eu acho que eu vou adiantar logo os produtos, né? Então, a gente vai fazer essa matriz vezes esse vetor, né? No caso, esse vetor, seria um vetor coluna aqui, né? Então, ficaria aqui essas linhas vezes essa coluna. E fazendo isso, fica assim, né? 16 multiplicado com 2, mais 8 vezes menos 9, menos 4 vezes 4. Né? Eu fiz essa linha colocando essa... Quer dizer, eu estou fazendo esse produto aqui, né? Aí é a matriz de projeção, é o W aplicado aqui, né? O W aplicado é o W multiplicado. Então, aqui vai me gerar a primeira coordenada, né? A primeira coordenada desse vetor aqui, no caso, a coordenada x é dado por isso. A segunda é essa linha por essa, né? No caso, vai dar... Ok, mais 4 vezes menos 9. E a terceira linha... Então, esse produto aqui nada mais é do que isso, né? É a projeção de W em R. Então, ficou 1 sobre 21. A primeira deu... Deixa eu ver aqui, o pessoal já fez... Só um minuto aqui. Ok.
Ok, então já me deram os três valores, né? Menos 56, menos 28 e 14. Ok, então o que que a gente tem, né? Aqui. Isso aqui é esse, né? E esse. Aí eu vou pegar esse vetor que eu acabei de gerar e vou fazer essas outras duas projeções. Para a coisa não ficar tão complexa, assim, né? No sentido de, no caso dessa fração aqui, né? Que se eu transformar tudo em frações aqui, aí o produto fica pior ainda de se fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa segunda projeção que a gente vai fazer aqui, eu vou simplesmente pegar aqui a nossa matriz, já que acabou ficando apertado, eu vou subir um pouquinho. Apertado para consultar. Então, aqui vai ficar 16 mais 9, no caso dá 1 sobre 26. Então, aqui vai ficar 1 sobre 26. Aí, essas constantes, né, elas, a gente pode inserir dentro das matrizes ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, né, 1 sobre 21. Aí fica mais simples, né, porque, quer dizer, fica aqui uma constante externa, né, com a cara relativamente feia, mas o produto já não fica tão esquisito. Então, vamos copiar aqui. Aqui vai ficar fazendo da mesma maneira, né? Vai ficar 10 vezes menos 56, mais 12 vezes menos 28, mais 4 vezes 14. Esse segundo aqui vai ser 12 vezes menos 56, mais 17 vezes menos 28 e menos 3 vezes 14. Tá dando para acompanhar, né? Estou pegando esse vetor coluna aqui e estou multiplicando por essa matriz aqui, que é projetando aqui sobre o plano. E por fim, vai ficar 4 vezes menos 56, menos 3 vezes menos 28 e 25 vezes 14. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar mais para o lado aqui para não ficar, né? Então, a projeção de W sobre R é 1 sobre 21, menos 56, menos 28 e 14.
Bom, então aqui vai ficar... Deixa eu ver aqui... esse menos 840 é esse produto aqui, né? Ok. Aqui, ele nem foi atualizando enquanto vocês foram falando. Mas tudo bem. Então, deixa eu colocar aqui, menos 840, menos 1020 e menos 1330. Esse produto vocês fizeram também, não? 26 com 21. Não, professor. A segunda linha é que a gente ficou na dúvida aqui, porque a conta dele deu 1020 e a minha deu essa 1330, mas a última é 210, pelo menos aqui deu 210. Ok. Tá, então, e aí, como é que eu faço aqui nesse... Espera aí, a segunda linha você fez novamente e deu 1190, é isso? Isso. Ok. Ok. Tá. E esses dois aqui, depois vocês me falam. Tá? Então, está aqui a minha segunda projeção. Agora vamos para a terceira projeção, que a terceira projeção é pegar esse vetor e novamente multiplicar por esse. Né? Eu vou pegar essa projeção aqui, está no plano. Essa projeção aqui é essa. Estamos aqui agora. Vamos voltar para a reta. Tá? Ok. Então, vou pegar esse aqui e multiplicar por esse. Então, a projeção. Todo mundo tá visualizando o procedimento? Ignorem o tamanho das contas, tá? Porque é exercício, né? Às vezes exercícios é legal, assim, você exagerar um pouquinho, né? Exagerar entre aspas. Enfim, então vamos fazer aqui exato. Na verdade, a complexidade acaba aqui, né? Para evitar a forma fracionária, eu fiz o seguinte, eu tenho K vezes uma matriz, né, vezes Q vezes outra matriz. Aí o que foi que eu fiz? Eu juntei aqui as constantes, né? Eu multipliquei as duas constantes aqui e fiz o produto das duas matrizes. Então, a gente tem essa liberdade, né? Então, evita, apesar dos números estar ganhando uma proporção relativamente grande, né? Mas aqui, por hora, o que interessa, assim, não é bem é mais o procedimento, né? O que a gente, assim, entender o que a gente está fazendo, né? Porque a gente sabe que se a gente conseguir programar isso, né? Então a gente pode mandar o computador fazer interações, lá ele vai aparecer
provavelmente números decimais, né? Mas, assim, aqui é entender a ideia do procedimento. Então, por fim, né, eu vou multiplicar esse vetor aqui por essa matriz, né? Eu já coloquei as constantes aqui mais à frente, então, literalmente, essa matriz por esse vetor coluna. Então, vai ficar 16 vezes menos 1.000, desculpe, menos 840, mais 8 vezes menos 1.090, mais, na verdade, menos 4 vezes 210. É isso mesmo. Deixa eu apagar aqui, parece que está... Aí a segunda linha, né, que vai ser, na verdade, a segunda coordenada desse meu vetor é essa linha vezes essa coluna. Então, vai ficar 8 vezes menos 840, 4 vezes... Deixa eu só copiar aqui e já dou uma olhada nos resultados. Mas pode ir colocando aí. Ok. Ok, então, por fim, eu vou... Deixa eu pegar aqui os elementos, né? Ok. Menos... e esse aqui, né? 21 vezes 546. Ok. 11.466. Então, a equação que a gente quer resolver é essa, né? Essa aqui é a nossa última projeção, né? Que é, voltamos aqui para a reta R, e a primeira projeção é essa. Então, isso aqui é, é igual a K vezes 1 sobre 21 vezes menos 56, menos 28, 14. Ok. O que nós sabemos, né? Que esses dois vetores são múltiplos. Por que esses dois vetores são múltiplos? Porque ambos foram projetados na mesma reta. Tá? Então, significa que existe um K. Tá? Não sei se todo mundo enxerga isso que eu estou falando. Né? E, então, para encontrar esse K, eu não preciso fazer a conta nas três coordenadas.
Se teoricamente eles são múltiplos, a gente faz a conta só em uma. Então, na verdade, o que a gente quer é isso, né? K vezes 14 sobre 21. Essa aqui que eu peguei é a terceira coordenada, porque teoricamente parece ser a mais simples, né? Aqui na nossa conta. Isso aqui tem, no caso, a gente quer o K para isso, né? Que esse produto dê exatamente 5.950 sobre 11.466. Todo mundo visualizou a ideia dessa parte final? Felipe, de onde veio essa coluna aí que a seta está bem em cima? Só aponta aí de onde veio esses valores dessa matriz coluna. Essa aqui Isso. veio daqui, ó. Essa aqui é a nossa primeira projeção, né? Que aí eu estou voltando para a equação inicial, ó, que é K vezes a primeira projeção é igual a essas três projeções, né? Que a gente fez essa contaiada todinha. Então, essa primeira projeção está aqui, é essa daqui, ó. E Me liguei. essa última projeção deu tudo isso aqui, né? Então, ele quer saber o valor de K, esse item, né? Ele pede o valor de K de tal maneira que esse produto dê esse. Então, basta fazer essa conta aqui. Então, no caso aqui, vai ser isso aqui, né? 21 vezes 5.950 por 14 vezes 11.466. E com isso a gente conclui. Tá? Não precisa. Né? Só o fato dessas projeções, né, ter sempre uma fração aqui na frente, já indica que dificilmente a gente encontra um número exato. Né? Inclusive, na hora que eu elaboro o exercício, eu nem tive essa preocupação. Felipe, outro dia eu estava refletindo a respeito desse negócio de frações, a gente dá o resultado de determinada coisa, às vezes a gente é mais interessante deixar no formato de fração. Eu noto que cada vez menos no ensino, desde a época de ensino médio até hoje, cada vez menos a gente resolve essas frações, a gente vai postergando elas e às vezes nem coloca, deixa em forma de fração. O quão interessante é a gente fazer isso. Tipo assim, a gente busca uma precisão. Então é interessante simplesmente continuar fazendo isso, deixar ele em forma de fração mesmo, ou só entregar um valor exato lá no final da conta. Qual a recomendação geral para lidar com essas frações, para buscar o máximo de precisão? Para você buscar o máximo de precisão, teoricamente é mais interessante fazer exatamente o que você falou, e é deixar a fração. Por quê? Porque na fração vai estar embutido lá infinitas casas decimais. Né? A partir do momento que você passa para decimal, por exemplo, você vai perder informação. Porque se um número tem infinitas casas, você não vai escrever as infinitas casas. Você vai escrever até certo ponto. E é aí onde você perde informação, né? Porque ou você vai truncar ou você vai arredondar. E no caso, ou você perde para mais ou para menos, né? Nesse caso. Truncar é você determinar até qual casa decimal é,
Você vai escrever e ignorar as demais. E arredondar não, você observa, você determina lá N casas e você observa a casa N mais 1, né, a casa seguinte. Aí tem aquela regra, se for a metade, que no caso 5, né, ou mais, aí você aumenta uma unidade na última casa. Mas ambos os processos você tem uma perda de informação, né? Principalmente dependendo do que você está trabalhando. Se, por exemplo, você está procurando, sei lá, você trabalha com satélites artificiais e você vai enviar um satélite. Se você for programar algo para querer o máximo de precisão, só nessa nossa conversa você já está perdendo informação. Então, possa ser que você não envie para o local que é para enviar, né? Porque é aquela coisa, para coisas muito grandes ou muito pequenas, as casas decimais fazem diferença. Então, aí repito, né? Quando você trabalha com a fração, ali está todas as casas decimais. Você não mexe com essas casas decimais assim, de certa forma. Você mexe só no último processo, né? Que é esse aqui, por exemplo, que eu coloquei a resposta. Então, aqui eu fiz um arredondamento. Porém, como todas as outras contas, eu não fui fazendo arredondamentos, eu não fui perdendo informação anteriormente, né? Eu perdi só no final. Quer dizer, essa resposta tem uma precisão maior do que se a gente fosse arredondando desde o início ou truncando desde o início. Então, é por isso que é mais interessante deixar as frações mesmo, né? Vai trabalhando com as frações e deixa para arredondar no final, né? Você tem você perde menos, né? Ou não perde. Se eu colocasse, se eu dissesse que o resultado é esse, pronto, eu tenho o resultado completo, né? Não tenho nenhuma perda, assim, não tem nenhum dado perdido aqui. Ok. Todo mundo entendeu, né, a ideia desse exercício aqui? Legal. Então, só observando o que a gente faz, né? Quando a gente multiplica uma coisa por um número entre 0 e 1, a gente está contraindo de fato, né? Então, contrair esse vetor, né, vai dar um vetor menor, que é justamente esse daqui. Então, significa que, né, pelo menos, aparentemente, as contas não deram errado, né? É lógico que eu teria que verificar para as outras. Eu verificaria que ia haver um erro se eu, ao fizer aqui nas segundas coordenadas, desse outro valor. Não pode, tem que dar o mesmo valor, tá? Visto que esses dois vetores estão na mesma reta, tá? Mas aqui eu vou supor, repito, né? A gente não está preocupado aqui com nenhuma precisão, a gente não está trabalhando em sei lá, a gente não foi contratado para efetuar uma determinada conta. Aqui a intenção é só mostrar como funciona. Ok. Então, essa é a ideia do exercício 3. O item A, ele acaba se tornando bem mais simples, né? Só muda aqui o vetor e só são duas projeções a se fazer. Então, esse item A eu vou deixar para vocês, tá? E vamos aqui para o 4. Né? Esses exercícios em diante são bem tranquilos. Né? É tanto que o 5 e o 6 eu coloquei só a nível de curiosidade, né? Eu não vou cobrar nenhum dos dois. Né? Ok, então o exercício 4, né? Ele manda a gente tomar esse vetor aqui e manda fazer essas 3 rotações. Tá? Ok.
Então, vamos só fazer alguns comentários a priori, né? E relembrar algumas ideias. Então, ele considera um vetor sobre o eixo x, né? E as coordenadas é 3, 0, 0. Aí a gente vai fazer primeiro uma rotação em torno do eixo y, né? 30 graus. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou rotacionar esse meu vetor aqui 30 graus. Né? 30 graus nessa direção, né? O fato de eu dizer que é em torno do y é como se ele fosse a base de rotação, né? É como se ele fosse aqui, sei lá, um prego onde a gente gira em torno dele, né? Sei lá, como se fosse um peão, alguma coisa assim, tá? Depois que eu elevo ele 30 graus, e mais um detalhe, né? Toda vez que eu giro essas matrizes é sempre de um eixo para o outro. Então, por exemplo, se eu girasse em torno do z, seria na direção do x para o y. E se eu tivesse um vetor aqui, por exemplo, e eu girasse em torno do x, seria na direção do y para o z. Tá? Então, sempre essas rotações que a gente faz é sempre de um eixo para outro. Tá? Não sei se ficou claro essa ideia. Deixa eu fazer aqui. Eu acho que não é interessante assim isso ficar bem claro. Né? Quais são as rotações que a gente está fazendo, né? Que essas matrizes fazem. Então, eu vou pegar aqui vetores em alguns eixos e, né, exibir como é suas respectivas rotações. Então, esse aqui já ficou claro, né? Vou pegar um vetor aqui em x, um vetor em y e um vetor aqui em z. Então, aqui, a rotação em torno de y, essa é a direção, né? Eu vou rotacionar aqui, fazendo com que esse vetor venha para a direção do vetor z. Aqui é se eu rotacionar 90 graus, tá? Ele sai aqui do eixo x e vem na direção do eixo z. Isso é o que faz a rotação em torno do y. Né? Essa matriz faz exatamente isso. Aqui, se eu fizer a rotação em torno do x, por exemplo, então eu vou pegar esse vetor e vou fazer ele vir aqui na direção do z também. No caso, essa rotação que eu estou fazendo é de 90 graus, né? Mas, lógico, aqui eu só estou indicando o sentido, né? Que a gente efetua os giros. E esse último aqui, se a gente fizer a rotação espera aí, aqui eu fiz em y, em x. Aqui não dá para fazer em z porque eu já estou em z, né? Acho que é em Z, Felipe. Aí ele dá o giro assim, tipo no plano. É isso aí, no plano XY. Tipo, como é.
que o Diego falou. É assim mesmo. Sim, mas esse vetor aqui está em Z. Aí se eu giro aqui em Z, ele não faz nada. Ok, deixa. Esse aqui é só para ter uma ideia, tá? Eu vou pensar já já, eu digo para vocês. Então, ele está mandando pegar esse vetor, né, e fazer essas 3 rotações. Ou seja, primeiro eu vou fazer esse giro, né, aqui na direção do Z, quando eu faço aqui a rotação em torno do Y. Depois a gente vai fazer o giro em torno do Z, ou seja, esse vetor aqui que está suspenso, a gente vai girar ele nessa direção, né? O segundo giro vai ser assim. Vou girar nessa direção aqui, 60 graus. E por fim, a gente vai fazer o giro em torno do X, né? Que é do Y para o Z. Então, essa seria mais ou menos a ideia dos giros, né? Não sei se deu para entender mais ou menos o que a gente vai fazer. Mas são através desses giros, né, que a gente pega um vetor e põe ele em qualquer direção, né? Girar em diagonal, na verdade, é fazer 2 giros simultâneos, né? Um é girar lateralmente e o outro é suspender o vetor, sei lá, algo desse tipo. Bom, enfim. Então, vamos fazer aqui as contas, né? Então, vamos pegar aqui essa rotação aqui, esse vetor rotação, ele é o seguinte, que no caso é a rotação y, né? Sempre a matriz de rotação é essa, né? Cosseno, seno, menos seno e cosseno, se eu não me engano. Eu vou só conferir. Eu só conferir essa ordem. Se eu não me engano é isso, né? É cosseno menos seno, seno e cosseno. Aqui é cosseno menos seno, cosseno e cosseno. Deixa eu corrigir isso aqui. Sendo que como a gente vai girar primeiro em torno do y, né? Então o y, quer dizer, o giro aqui é dentro do plano XZ, né? Esse giro que a gente está fazendo. Então, aqui no caso, o ângulo é de π sobre 6, né? Vou escrever aqui a rotação em y de π sobre 6, né? Aí vai ser o vetor 1. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui se é isso. Então, no caso, a nossa matriz, deixa eu colocar mais para o lado aqui. Quando é em y, então a nossa referência é a diagonal, né? Como é em relação a y, então aqui é 1, né? E na linha e coluna dele é tudo 0. E o nosso ângulo é π sobre 6. Então, essa matriz aqui é a matriz de rotação em torno do eixo y. Isso.
E aqui a gente vai multiplicar pelas coordenadas de U, né? 300. Tudo bem esse primeiro giro aqui que a gente vai fazer? Né? A gente vai sair, a gente está aqui no eixo X e a gente vai girar nessa direção aqui, né? 30 graus. Então, isso aqui vai ficar, como aqui é 0,0, né? Então, na verdade, vai ficar só 3 vezes cosseno de 30, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar 0 vezes 3, que dá 0, né? 0 vezes 1, que dá 0, e 0 vezes 0, que dá 0 também. Então, a segunda coordenada aqui vai ser 0. E a terceira vai ser, seno de 30 é 1 sobre 2, né? Então, vai ficar 3 meios. Então, esse aqui é esse vetor aqui. Ele não tem coordenada em y, né? É 0. Ele faz exatamente o giro aqui sobre ele. Tá? E ele não tinha coordenadas em z e passou a ter, né? Então, de fato, é isso que corrobora com esse fato, né? Que ele está girando de fato nesse sentido. Tá? Então, esse é o primeiro vetor. Agora, imagine ele fixo aqui, né? Eu vou fazer a rotação aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, né? Ainda em relação ao plano XY, esse ângulo, né? Mas tem aqui uma rotação de π sobre 3. Né? Esse pontilhado aqui seria a sombra dele. Tá? Ele está suspenso aqui, essa mesma altura, esse mesmo ângulo. Então, a altura do vetor não vai mudar, né? Aí eu vou fazer esse giro aqui no plano X, né? Quer dizer, pegando ele assim, girando do X para o Y. Né? 60 graus. E, matricialmente, é só pegar esse vetor e multiplicar pela matriz de rotação. Então, vamos fazer isso, né? Vai ficar a matriz de rotação em torno do Z, ela, né, só repetindo a construção dela, em relação à diagonal, é aqui que eu vou montar minha matriz. Tá? Então, aqui vai ser cosseno menos seno, seno e cosseno. E nessa diagonal fica, no caso, essa posição 1 é quando eu rotaciono em Y. Esse 1 ficaria aqui se eu rotacionasse em X, consequentemente o 1 fica aqui se eu rotaciono em Z. Tá? Que é a nossa segunda rotação. Né? A segunda rotação aqui é em Z. E na linha e coluna deles, né, aqui vai ser tudo 0. E a gente vai girar π sobre 3 graus. Né? Radianos, desculpa. Que no caso é 60 graus. E é esse vetor que a gente vai fazer isso, né? Que é 3 raiz de 3 sobre 2, 0 e 3 sobre 2. Ok. Aí, cosseno de 60, isso aqui é a rotação, deixa eu só escrever aqui. Nós estamos agora fazendo a rotação em torno do Z. 60 graus de algo que já foi rotacionado. Em torno do Y, 30 graus do vetor U. Peguei o vetor U, fiz o giro em torno do eixo Y, agora estou pegando esse vetor aqui e estou girando em torno do Z. Ok, cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar 1 meio vezes esse cara aqui, e só, né? Porque vai ficar esse vezes 0 e esse 0 vezes esse daqui, né? Então fica só esse. A segunda linha
O seno de 60 é raiz 3 sobre 2, né, vezes esse número, então vai ficar raiz 3 sobre 2 vezes 3, raiz de 3 sobre 2. Aqui, esse com esse vai dar zero também, e aqui vai dar zero também. E, por fim, vai dar 3 meios. Ou seja, a altura Z, né, na rotação aqui foi preservada. E o nosso antigo vetor, ele não tinha coordenada em Y, e agora ele ganhou coordenada em Y. Né? Isso significa que, de fato, eu estou girando nesse sentido. Né? Eu tenho esse vetor aqui, vou girar ele, né? Mantendo esse ângulo, né? 60 graus, né? Saindo do eixo X agora para o eixo Y. Ok, então, só melhorando um pouco mais essas contas, aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, vezes 3 dá 9 sobre 4. E aqui 3 meios. Isso. Aqui o padrão é radianos. Por fim, agora a gente vai fazer o giro em torno de x. E o giro em torno de x é pegar esse vetor, preservar a coordenada x dele, mas girar ele aqui do y na direção do z. Então, deixa eu só... com isso já dá para eu colocar aqui para vocês, né, aquilo que eu estava querendo falar. Se eu tenho um vetor aqui e giro em torno do y, é esse giro que a gente está fazendo. Eu vou primeiro desenhar aqui e já já eu especifico melhor. Então, o giro em torno de y é esse giro, tá? Eu tenho um vetor e depois do giro é isso que ele faz, né? Então, isso aqui é a rotação em torno de y do vetor u, θ graus, né? Esse ângulo aqui é θ, e esse ângulo aqui é no plano XZ. Esse segundo giro aqui, isso aqui é no plano XY. Então, eu tenho aqui um vetor u, estou girando aqui θ graus, né, em torno do eixo Z. Então, esse vetor aqui é a rotação do Z, quer dizer, de U, em torno do Z, θ graus, tá? Eu vou diferenciar com θ1, θ2 e aqui θ3. Por fim, aqui eu tenho um vetor V, e a gente gira nesse sentido, né?
um θ3 aqui, e esse vetor aqui é a rotação do vetor V, θ3 graus, em torno do eixo X. Tá? Então, esses são os sentidos das rotações. Né? E cada giro desse está num plano. Né? Esse primeiro giro está no plano XZ, desculpe. Essa rotação aqui está no plano XY e essa rotação aqui está no plano YZ. Não sei se dá para enxergar, né? Que foi justamente isso que a gente fez aqui. Esses são os sentidos, é sempre de um eixo para outro, né? Sempre de um eixo para outro. Ok, então vamos para a última rotação, né? Que é a rotação, eu só conferir, é a rotação de 90 graus em torno de X. Então, nossa última rotação que a gente vai fazer em torno do X, 90 graus, né? Depois de ter rotacionado 2 vezes, como mostra aí acima. E a última rotação vai ser, como é em torno do X, né? Então fica 1, 0, 0, né? Alinha aí a coluna. E aqui fica cosseno de 90, seno de 90, menos seno de 90 e cosseno de 90. Vezes essas coordenadas desse nosso vetor, né? Depois de ter feito 2 rotações. Ok. Então, essa linha vezes essa coluna vai dar só o primeiro, né? Que é o que eu disse, né? O giro em torno do X, a coordenada X é preservada, né? Não tem mudança nessa coordenada. Esse cosseno aqui dá 0 e o seno dá 1. Então, no caso aqui vai ser 0, 0, 1. E isso vezes isso vai dar exatamente a última coordenada, né? 3,5. Essa daqui inverte, né? Vai ficar 0 menos 1, 0, né? Cosseno de 90 é 0 e seno de 90 dá 1. Como aqui tem um sinal de menos, aqui vai ser menos 1. E, consequentemente, essa linha vezes essa coluna vai dar, né, menos 9 quartos. E pronto, né? Diga aí, Diego. Professor, se a rotação passar de 90 graus, a gente pode fazer do mesmo jeito ou tem que fazer por partes? Peraí, não entendi. Passar de 90 como? Se o ângulo, esse ângulo aqui for maior de 90, maior que 90, É. pode colocar direto, Ah, tá porque certo. essas rotações, elas funcionam da mesma forma que o ciclo trigonométrico, né? Então, tem um marco zero em cima do eixo e ele faz o seu giro, né? Então, não tem problema. Se o ângulo for maior de 90, pode aplicar ele. Entendi. Obrigado. Ok.
Ok, então, essa é a ideia desse exercício, tá? É só efetuar as rotações. Tranquilo? Deu para entender, né? Como é que ele funciona? Ok. Tá, e tem essas duas questões, né? Que, como eu falei, é só para. Aqui é só para a gente verificar. Então, o que ele manda fazer nesse exercício 5 é o seguinte: o exercício 5, eu tenho o cone, um cone qualquer, e nós já sabemos como é que é a sua equação, né? Como é que é a equação do cone. E ele está pedindo só para a gente mostrar que qualquer interseção com um plano aqui, né? Por exemplo, se eu faço a interseção com esse plano aqui, por exemplo, o corte que eu vou gerar aqui vai ser uma parábola. Eu acho que vou ter que desenhar maior. Então, sei lá, imagine esse corte aí, sei lá, eu estou cortando aqui, então, consequentemente, vai ser esse corte, né? Sei lá, se eu quisesse separar, para a gente visualizar o corte, seria mais ou menos assim. E aqui ficaria assim. Né, depois de cortar e separar. Então, a figura que ela está formando aqui, né, no corte, é uma parábola. Isso é um exemplo, né? Então, dependendo da inclinação aqui do corte, vai gerar uma delas. Tudo bem? Deu para entender a ideia do desenho aqui da questão? Lembrando que essa questão aqui a nossa intenção não é mostrar por desenhos, né? E sim, não é. Na verdade, o gráfico eu só estou exibindo uma possibilidade, tá? Mas a ideia seria a seguinte: por exemplo, suponha que eu tenha, vou pegar um cone genérico, eu vou colocar aqui um sistema de eixos coordenados. Então, suponha que eu vou pegar aqui esse cone e colocar um sistema de eixos no centro dele, né? No centro que eu digo aqui, no único local que eu tenho só um ponto, né? Porque
porque ele é uma superfície, mas aqui só tem um ponto, né, que faz parte desse cone. Então, vamos supor que eu coloque aqui o sistema de coordenadas. E, sei lá, vamos pegar uma equação para ele. Vamos supor que ela é, sei lá, x2, bem básica, né? Igual a y2 mais z2, né? Isso aqui é uma espécie de cone, né? Só mostrando aqui a equação do cone, ó, né? Esse tipo de estrutura ao quadrado, né? Esse tipo de estrutura que envolve x, igual a essa estrutura que envolve y também ao quadrado, mas a estrutura que envolve o z. Eu peguei a mais básica de todas, né? Que é só exibir um caso, e eu vou pegar a equação de um plano. Esse plano aqui é um plano inclinado, mas suponha que eu pegue esse plano aqui, né? O plano que é paralelo ao plano XY, por exemplo. Como é que eu pego o plano paralelo a XY? Da seguinte maneira, z igual a 2, por exemplo. Então, aqui, se essa coordenada for 2, né? Nessa equação, eu não estou dizendo quem é x nem quem é y, então significa que z vai ser 2 para todo x e todo y. Consequentemente, eu vou ter um plano paralelo ao eixo xy. Quando eu faço essa interseção aqui com essas duas figuras, eu posso obter ou uma circunferência ou uma elipse, né? Tudo vai depender da equação aqui do meu cone. Se meu cone for circular, que é essa equação que eu peguei é justamente de um cone circular, a interseção dela com o plano, né, dessa maneira que eu peguei, provavelmente vai dar a equação de circunferência. Se meu cone for elíptico, né, então essa interseção vai dar uma elipse. Aí como é que eu determino aqui a interseção, né? Eu substituo, né, no caso, z. Na verdade, é porque esse cone aqui não é exatamente esse, né? Esse cone aqui, ele está de frente. Essa equação aqui, só para não estranhar, a gente não estranhar aqui o que a gente está fazendo, eu vou colocar exatamente a equação desse cone aqui. Então, esse cone aqui, ele é esse cone que eu vou colocar agora. x2 mais y2 igual a z2. Então, esse cone é esse, né? O cone que fica em pé, digamos assim, né? Ele é... seu eixo central é exatamente o eixo z. Então, essa é a equação. Aquela que estava, né, x2 igual a y2 mais z2, é o que o eixo central está em torno do x, né? Então, ele estaria aqui deitado, né? Seria um cone, né, que ele ia cruzar, seria assim. Desenhando bem grosseiro, né? Uma forma bem... sei lá, seria uma coisa mais ou menos assim. Então, esse seria esse cone, né? Mas aí, como eu desenhei esse plano aqui, né, para o desenho ficar adequado, para as equações ficarem adequadas ao desenho, na verdade, então eu escrevi dessa forma. E a interseção é a substituição, né? Consequentemente, se eu substituo z igual a 2 aqui, eu vou obter isso, né? 2 ao quadrado. Isso aqui é equação de circunferência, né? É uma circunferência de raio 4. Como a gente não viu a equação da circunferência nesse formato,
O formato que a gente viu foi esse. Eu vou dividir tudo por 4, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, né? Ou seja, isso aqui é uma elipse. Sendo que é uma elipse onde o raio na direção de x é idêntico ao raio na direção de y, né? Já que os denominadores são idênticos. E se os raios são idênticos, significa que ele é uma circunferência, né? Eu não especifiquei de forma diferenciada a circunferência porque ele é um caso de elipse, né? Repito, né? Se eu tenho elipse de raios idênticos, né? O de x e de y, então ele recebe o nome de circunferência, mas ele é uma elipse, no fim das contas. Então, tá aí, esse seria o exercício. Eu fiz só uma, né? No caso, a prova de que a interseção de um plano com uma cônica, com um cone, desculpe, gerava uma cônica. E a cônica é essa, né? E eu poderia pegar uma cônica de forma geral, né? Eu peguei z igual a 2, mas eu podia pegar z igual a a. Aí ficaria, né, geral. A diferença é que aqui ia ficar a ao quadrado e ao quadrado, né? Ficaria isso aqui. E, de fato, isso é uma elipse. Então, de fato, né, a interseção de planos, aqui eu só fiz um, mas os outros seguem a mesma ideia. A interseção de planos com o cone gera as equações cônicas que a gente viu, né? Gera essas equações aqui. No caso, a gente gerou uma desse tipo. Mas, né, dependendo de como a gente pega o plano, né, a gente pode ir gerando as outras. Um outro exemplo. Se eu pego nesse cone aqui, né, se eu pego a equação agora, vou colocar aqui no meio, y igual a b, por exemplo. Então, estou pegando aqui um certo b e estou gerando esse plano aqui. E é um plano paralelo. Eu vou colocar para baixo, tá? Okay. É um plano aqui paralelo ao plano XZ. Ele é paralelo aqui a XZ. E se eu faço o corte aqui, eu vou ter hipérboles aqui, né? Prolongando o plano. Os cortes aqui vão me dar o corte desse plano aqui, desse novo plano. Isso aqui eu vou chamar de... sei lá, primeiro plano, né? Π1, e esse aqui o plano Π2. E esse aqui é o nosso cone. O corte de Π2 com esse cone vai me gerar hipérboles, né? Se eu prolongar aqui o plano, eu vou ter um corte de outra hipérbole aqui em cima. Tá, e como é que a gente faz isso? É só substituir, né? Então, substituindo, que a interseção é isso, né? Você substituir uma coisa na outra. Quando a gente está fazendo isso, a gente está procurando pontos em comum. Então, se eu faço y igual a b aqui nessa primeira equação C, vai ficar x2 mais b ao quadrado igual a z2. Consequentemente, né, aqui vai ficar x2 menos z2, né, trazendo o z para esse lado e passando o b2 para o outro lado, vai ficar menos b2. Aí, as equações que a gente vê não tem bem esse formato, né, então vou dividir tudo isso aqui por menos b ao quadrado, e a gente vai ficar com isso, né? Vai ficar mais com menos, né? Faz o jogo, né? Na divisão também. Vai ficar menos b2, menos x2 sobre b2, menos com menos é mais, né? Então vai ficar mais z2 sobre b2, igual a 1.
né? E, de fato, essa equação aqui de uma hipérbole. Né? Essa hipérbole é essa interseção aqui que eu coloquei, e a parte de cima eu não coloquei porque já tem né, outros rascunhos aqui. Então, de fato, né, se eu faço interseção de planos, né, com o meu cone, eu gero as equações das cônicas, né, que a gente viu aqui, né, quando a gente estava estudando essa parte das cônicas. E isso é o que o exercício 5 pede, sim, para mostrar isso. Né? No caso, está só faltando mostrar um caso, né? E eu peguei, não estou preocupado na geração das equações completas. Né? E sim, estou pegando um caso genérico de cone, alguns planos genéricos também, e só estou mostrando que a interseção geram aqueles tipos de equações das cônicas. Tranquilo esse exercício 5? Deu para visualizar a ideia dele? Só uma dúvida ainda. Quando o termo lá, independente não dá igual a 1, é só dividir toda a equação por ele, pelo termo que está lá, tipo, independente Isso. de qual seja a equação e tal? Sim, sim, isso, exato. Ah, tá certo. Ok, a última coisa que, no caso, o último exemplo que está faltando, que é das hipérboles, ou desculpe, das hipérboles não, a hipérbole está aqui, das parábolas. Então, a parábola é a única que não tem esse formato. Né? Parábola tem que ter uma das coordenadas não estando ao quadrado. Mas as outras sim, né? Você tem que manter o formato padrão delas, né? Para você identificar qual é ele, qual é as respectivas cônicas, né? Que foi o que a gente fez aqui. Né? Eu tive que dividir porque não existe, né, lá nas equações que a gente exibiu, nenhuma estrutura assim que esse cara não seja um, né? Fora as parábolas, lógico. Ok. Por fim, o exemplo 6, ou o exercício 6, pede para mostrar que se eu rotacionar 90 graus, né, o nosso vetor ele fica ortogonal no plano. Então, esse exercício ele não está exigindo que seja propriamente dito em 3D, mas o que ele está pedindo é isso, né? Eu tenho um vetor aqui no plano, aí eu rotaciono ele 90 graus e eles se tornam ortogonais. Aí como é que eu verifico, né, a ortogonalidade de vetores, né? Aí voltando às ideias lá da primeira unidade, porque no caso essa rotação, sei lá, vou escrever aqui, eu tenho o vetor U e tenho aqui a rotação, né, sem considerar 3D, 2D mesmo, a rotação de U é 90 graus. Então, a condição de ortogonalidade, né, de dois vetores é que o produto escalar deles dê igual a zero. Né? Então, essa é a ideia, né, dessa questão, é mostrar isso, né? Que ao rotacionar, o produto escalar dá zero entre os vetores, né? No caso, entre o vetor U e o vetor U rotacionado 90 graus. Todo mundo entendeu a ideia do que o exercício pede? É só multiplicar, ou rotacionar e depois fazer essa multiplicação, né? E É, verificar que é igual a zero. isso. Aí, se a gente Entendi. verifica isso, de fato, esses dois vetores são ortogonais. Né? E é isso que ele pede para fazer. Então, a gente vai fazer no plano mesmo, né? Sem se preocupar com espaço. Então, aqui, sei lá, vou pegar
de coordenadas o 1 e o 2, né? Vou fazer bem genérico. A rotação dele, 90 graus, é dado por cosseno de 90 menos seno de 90, seno de 90 e cosseno de 90. Eu vou pegar essa matriz, vou fazer vezes esse vetor aqui, né? No caso, o 1 e o 2, né? Eu vou fazer bem... Essa questão aqui a gente vai fazer bem genérica. Aí esse cosseno dá 0, né? O cosseno 90, o seno dá 1. Com isso, a gente vai ficar com isso aqui, né? 0 menos 1, 1 e 0. E, ao efetuar isso aqui, a gente vai ficar com menos o 2, né? Que é essa linha vezes essa coluna, e essa linha vezes essa coluna vai dar o 1. Tá, então, escrevendo na forma vetorial é isso, né? Menos o 2 na primeira coordenada e o 1 na segunda coordenada. Tá, se a gente fizer o produto, né, que é o 1, o 2 vezes menos o 2, o 1, aqui vai ficar o 1 vezes menos o 2, que dá menos o 1, o 2, mais o 2 vezes o 1. E, de fato, isso aqui dá 0. Logo, isso aqui é verdade, né? Então, portanto, o vetor 1 é ortogonal ao vetor quando a gente rotaciona ele 90 graus. E pronto. E é isso. Ok. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Sim. Pode falar. Eu vou só encerrar aqui, mas